Olá a todos e todas. É um prazer nos estarmos aqui apresentando o nosso trabalho. Sou Vinícius Tadeu de Almeida e Márcio Nanamura. Somos alunos de doutorado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e hoje falaremos sobre a experiência dos acadêmicos de medicina no ensino online e a transição para o internato, um olhar coletivo. Nosso estudo investiga o impacto das aulas online em um ciclo básico de medicina e a sua influência para o internato. Utilizamos uma abordagem qualitativa, exploratória, baseada no discurso do sujeito coletivo, DSC. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas e sessões online e presenciais. Os resultados mostram que, embora as ferramentas tecnológicas tenham sido essenciais à interação humana e à prática clínica, permanecem fundamentais para a formação médica. Vamos então discutir a transição do ensino presencial para o online, um tema que ganhou muito relevância durante a pandemia. A pandemia forçou uma mudança abrupta e essa transição trouxe impactos significativos na experiência dos acadêmicos do curso de medicina. A mudança para o ensino online trouxe uma série de desafios, entre eles o gerenciamento de tempo de estudo, trouxe uma habilidade social, já que os acadêmicos precisaram se adaptar a novas formas de estudar. A compreensão crítica das teorias também teve que ser mais cuidadosa, e sem a presença física dos colegas e professores, muitos estudantes enfrentaram dificuldades em interpretar e aplicar conceitos teóricos sem o suporte de discussões presenciais. Outro ponto relevante é o uso de multimídia. As tecnologias se tornaram essenciais, mas a falta de interação colaborativa do presencial foi um grande desafio. A produção do conhecimento foi afetada, pois a interação coletiva é fundamental para a conciliação de conteúdos e práticas pedagógicas. É neste contexto que surgem as críticas sobre abordagens pedagógicas adotadas. Estudos como o de Paulino, no seu artigo Ensino Remoto Emergencial na Medicina, Aspectos Positivos e Negativos, no ensino e na aprendizagem em tempos de pandemia, ele destaca a falta de uma abordagem pedagógica adequada durante essa transição, o que influenciou a qualidade de ensino e aprendizagem. Além disso, um outro autor, Pereira, no seu artigo O uso de tecnologias da informação e comunicação por estudantes de medicina, apontou que houve uma nova subutilização dos recursos educacionais e específicos para a área médica, a importância das metodologias ativas e da escuta ativa se tornou mais evidente. Nesse sentido, estamos falando de ciclo básico e internato, mas o que é cada qual? Ora, o, a- o nosso estudo investiga experiências dos acadêmicos de medicina no ensino online e a sua preparação para o internato. Mas o que foi fundamental? Nesse processo é importante entender que ensino básico, o ciclo básico é a fase inicial da graduação de medicina, onde os estudantes adquirem conhecimentos essenciais em ciências básicas e teóricas, cobrindo 4 semestres e abordando fundamentos como anatomia,
fisiologia e bioquímica, entre outras. Essa fase é essencial para construir a base para a qual o ciclo básico e o internato se desenvolve. Já o internato é a fase final do curso, onde os acadêmicos aplicam aquilo que adquiriram no ciclo básico na prática clínica sob a supervisão de um médico, de um outro profissional mais experiente, em ambientes de atendimento direto aos pacientes. É uma fase que exige tanto habilidades técnicas quanto a capacidade de tomar decisões em contextos dinâmicos e imprevisíveis. Com a mudança para o ensino online, muitos desses estudantes tiveram que desenvolver uma compreensão crítica das teorias e se adaptar ao novo contexto para continuar a sua formação. No contexto de medicina, é importante destacar que a função dos professores são de mediadores e orientadores, um conceito fundamental discutido por Vygotsky, quando refere-se sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é o espaço onde a aprendizagem é mais eficaz quando um professor ou colega mais experiente fornece o suporte necessário. Durante a pandemia, esta função se tornou ainda mais essencial, pois os professores passaram a mediar o conhecimento remotamente, o que trouxe desafios significativos. A avaliação da zona de desenvolvimento proximal, mu- para muitos alunos, foi um desafio porque enfrentava problemas entre eles, como conexão, como aponta o autor Fonseca, Teixeira e Carmona em 2021. Isso dificultou a identificação das necessidades individuais dos alunos e a oferta do suporte adequado a qual eles precisavam. E aí é que entra a importância das metodologias de aprendizagem. Segundo Zanella, a aprendizagem baseada em problemas, APP, como uma abordagem eficaz para promover a interação e o progresso acadêmico. No ensino remoto, essa metodologia se mostrou bastante valiosa, pois estimula a participação ativa e a colaboração entre eles. Ao trabalhar com problemas reais, os alunos engajam mais profundamente e são desafiados a aplicar seus conhecimentos de forma prática. Isso é especialmente relevante na medicina, onde a transição do ciclo básico para o internato exige uma aplicação concreta do conhecimento teórico, conforme mencionado anteriormente, o que é um exemplo clássico de aprendizagem experiencial discutida por Kolbe e Scum. A prática real permite que os alunos ajustem e aprofundem a sua compreensão, enfrentando situações que vão além da teoria ou e nem sequer imaginadas. Sua experiência e prática, ela podem se tornar essas lições sobre muito mais flexíveis e a capacidade de adaptação. E não podemos esquecer que, apesar dos desafios, essa experiência também proporcionou uma reflexão mais rica sobre a nossa formação e a realidade da profissão médica. Como Dill e Vygotsky discutiram, a reflexão sobre a prática e a adaptação contínua são essenciais para o desenvolvimento profissional e pessoal. Vamos então agora falar sobre a metodologia de nossa pesquisa, de nosso estudo, que utilizamos, como dito, o discurso do sujeito coletivo. O DSC
nos ajuda a entender como as opiniões individuais se combinam para formar um discurso coletivo. O DSC envolve três etapas principais. Primeiro, a ação individual, onde analisamos as expressões-chaves nas respostas dos participantes. Essas expressões revelam como cada um se posiciona sobre o tema. E, em seguida, passamos para a reprodução ou produção coletiva, onde agrupamos essas expressões em categorias temáticas, identificando as ideias centrais compartilhadas pelo grupo. E, por fim, a ressignificação, que nos permite contextualizar essas ideias dentro do ambiente sociocultural dos ambientes, desvendando ideologias e valores presentes nas respostas. Para a nossa pesquisa, entrevistamos 9 acadêmicos de medicina, usando uma sessão de 2 horas em setembro de 2023, e a coleta foi feita com uma entrevista semi-estruturada, tanto online quanto presencial. Com isso, conseguimos captar um painel de perspectivas e interpretar as mensagens coletivas como o ensino remoto impactou a formação desses alunos. Então, agora vamos falar sobre os sujeitos coletivos. Nós utilizamos 4 que identificamos nessa pesquisa. Cada grupo teve uma visão distinta sobre o ensino online durante a pandemia. Primeiro, o primeiro sujeito coletivo identificou a questão da flexibilidade valorizada. Este grupo de acadêmicos dos primeiros semestres, eles apontaram que a autonomia e a economia de tempos oferecidos pelo ensino online aliam-se com a pedagogia de Paulo Freire. O outro sujeito coletivo, que fala sobre a interação, é essencial, é formado por alunos mais avançados, que valorizam a interação presencial e o contato humano, destacando a importância das habilidades interpessoais. Depois, um terceiro sujeito coletivo, ele apontou a prática e eficiência, que prefere o ensino online pela sua praticidade e flexibilidade, refletindo o uso eficiente das TICs para otimizar o aprendizado. E um quarto sujeito coletivo fala sobre a infraestrutura incerta, que enfrentaram desafios com qualidade das aulas online e o acesso à tecnologia. Trouxeram preocupações que destacaram a necessidade de melhoria da infraestrutura educacional. E essas percepções mostram diferentes abordagens e necessidades em relação ao ensino online, revelando a complexidade e a interdependência no contexto educacional. Agora vamos explorar as ideias centrais dos discursos coletivos dos acadêmicos sobre o ensino online. Identificamos 4 principais ideias: adaptação ao ambiente online. Os acadêmicos enfrentam desafios iniciais na adaptação ao ensino online, incluindo dificuldades com novas plataformas e métodos de avaliação. Um dos desafios da transição para a prática. A mudança do ciclo básico para o internato trouxe dificuldades com a falta de preparo para o ambiente hospitalar e a diferença entre prática online e presencial. A terceira foi a utilização de ferramentas online. As ferramentas digitais, como mapas mentais e bibliotecas virtuais, foram valorizadas pelos acadêmicos por sua flexibilidade.
e apoio ao estudo individual. E a quarta, a preparação para o internato. Foi destacada a importância de um sólido embasamento teórico e uma preparação adequada para facilitar a transição para o internato. Conectado com Vygotsky e com Kuhn, podemos perceber que a adaptação ao ensino online e ao uso de ferramentas digitais refletiram para a necessidade de suporte e reflexão crítica para lidar com novos desafios educacionais. E essas ideias centrais mostram como os acadêmicos experimentaram e reagiram às mudanças no ensino durante a pandemia, destacando áreas para aprimorar a formação médica e a integração entre ensino online e presencial. Para fazer as nossas considerações finais, a transição abrupta para o ensino online trouxe desafios e oportunidades para os estudantes de medicina. Eles tiveram que se adaptar rapidamente, gerenciar melhor o tempo e usar novas tecnologias. A interação social foi limitada, exigindo novas formas de colaboração. Eles E embora o ensino remoto tenha trazido benefícios, como o uso de ferramentas online, também evidenciou-se a necessidade de melhorias na infraestrutura e na formação de professores. A análise do discurso coletivo revelou diferentes percepções sobre o ensino online e a importância da integração entre o ensino presencial e remoto. Isso, sobretudo, combinado entre a autonomia, o uso das tecnologias e, portanto, a interação social. Encerramos agradecendo a todos e todas pela atenção e a participação, especialmente a nossa professora Maria Elizabeth de Almeida, PUC São Paulo, cuja orientação e a contribuição foi muito valiosa com a sua expertise e apoio foram fundamentais para esse estudo que foi desenvolvido na disciplina Currículo e Pesquisa e Tecnologias na relação entre contextos e aprendizagem. Foram importantes pela sua visão crítica e comprometida com a educação e que nos ajudou a entender melhor esses conceitos e as suas aplicações práticas. Aqui encerramos com com um forte abraço e foi um prazer estar com vocês. Nossas referências e até mais.